Olá, opinadores, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para continuar com a Maratona Terror de Doctor Who, hoje trazendo o episódio 26, e no episódio de hoje vamos falar do primeiro episódio da Doutora em Doctor Who, Bom, do primeiro episódio dela nessa maratona, que é o episódio 8 da temporada 11 de 2018, o episódio Os Caçadores de Bruxas, escrito pela Joy Wilkinson. E bom, esse episódio eu coloquei ele aqui na Maratona Terror porque tem muito essa vibe de Halloween, né? O que acontece nesse episódio é bem simples. A doutora, interpretada pela Jodie Whittaker, junto com a Yas, interpretada pela Mandy Gill, o Ryan, interpretado por Tosin Cole, e o Graham, interpretado pelo Bradley Walsh, vão parar num lugar ali do século XVII, em algum momento ali do século XVII, num vilarejo, né, na Inglaterra, onde eles encontram uma festa ali no vilarejo, assim, uma coisa bem assim de interior mesmo, né? Até descobrirem que eles estão lá num julgamento de bruxas, né? Onde uma mulher está sendo julgada por bruxaria. Então o episódio ele segue muito essa temática de mostrar, essa ideia de mostrar a caça às bruxas que ocorreu ali no século XVII. Não só no século XVII, mas também no século XVII. Naquela época foi uma época assim muito brava, né, nesse sentido. E esse episódio ele entra nesse quesito terror tanto pela estética do episódio, que puxa mais para esse lado Halloween, que a gente tem esse negócio de bruxa o episódio inteiro, e é Satanás também, que é mencionado no episódio inteiro, né, porque os líderes lá daquele vilarejo, a Becca Savage, que é a líder lá, e o Rei James também, que aparece no episódio, eles dizem que estão combatendo Satanás, etc. E, enfim, então tem essa temática de Halloween, né? E também a própria estética do episódio, né? Tem uma coisa assim mais dark, uma coisa mais escura, é uma coisa mais sombria, assim, sabe? Dá pra perceber que foi feito nessa intenção. Agora, indo para um lado mais conceitual, que é a ideia por trás do episódio, a gente pode ver claramente o horror de ser mulher no século XVII, na Inglaterra, né? Na Europa, no geral. Bom, na verdade eu acho que, eu não lembro se era, enfim. Porque, bom, nessa época estava acontecendo a caça às bruxas, então esse episódio ele exemplifica tão bem, muito bem, como era difícil para as mulheres na época, né? Porque por literalmente qualquer coisa elas eram condenadas à fogueira ou afogamento, né? E eram coisas assim ridículas, né? Porque às vezes era alguma intriga que alguns líderes ali dos vilarejos arrumavam com essas mulheres e isso era desculpa para elas serem condenadas. Então era uma coisa assim muito idiota mesmo. E o episódio mostra isso de uma forma muito bem feita, né? Isso é muito bem casado assim com o aspecto alienígena do episódio. Então, Os Caçadores de Bruxas é um episódio bem bacana de assistir. É um episódio que ele não chega a ser pesado demais nesse quesito de mostrar a perseguição que as mulheres sofriam na época, mas ele também não é leve demais, né? Não é fraquinho assim também. Então é um episódio bem na medida ali, que o torna um episódio bem legal para assistir assim de vez em quando. Então, Os Caçadores de Bruxas é a minha 26ª indicação aqui na Maratona Terror de Doctor Who. O próximo episódio vai ser o episódio 8 da temporada 12, da próxima temporada, né? Que é o episódio A Assombração da Vila de Ogati. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo, deixem o like, comentem aqui o que vocês acham desse episódio, ou sugestões para os próximos vídeos, compartilhem o vídeo e não esqueçam de se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.